As redes sociais são uma forma democrática de dar opiniões e realizar debates. O que vem prejudicando essa maneira de se expressar são as fake news, as notícias falsas. Entenda o que são e como você pode ajudar a combater essa forma errada de propagar a informação na matéria de Marcela Stamato. Elas estão por toda a parte. Alcançam quase todos os veículos de comunicação, apesar de o mais comum ser as redes sociais. Há poucas semanas das eleições no Brasil e um dos maiores desafios tem sido enfrentar as notícias falsas que se propagam a todo instante. Será que o brasileiro está preparado para lidar com as fake news? Esse é um período que, além de muito delicado para todo o país, necessita de atenção e, digamos, até malícia. Todo o cuidado é pouco para não se deixar levar por qualquer informação. Esse período eleitoral, né, essas fake news, elas puxam para um lado, né, elas têm uma tendência, então elas foram feitas realmente para elas não serem identificadas como fake news, né? E você conseguir discernir num momento como que a gente está vivendo o que é uma notícia verdadeira e o que é uma notícia falsa é difícil. Eu não posso dizer que eu nunca caí em fake news. Possivelmente eu já devo ter compartilhado alguma coisa falsa por puro descuido. E o público-alvo dessas fake news, qual seria? Na verdade, não existe. Basta ter um aparelho digital em mãos que a mágica acontece. Então, vocês sabem me dizer o que são fake news? Tudo que é de mentira que aparece vem escrito fake news. Você já recebeu alguma notícia falsa ou já compartilhou pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Eu sempre recebo. Sempre recebo, mas eu nunca compartilho, porque eu acho um absurdo. A gente nota mesmo que é fake. A gente vê logo que é mentira. Não tem como daquilo ser verdade. Vai ter uma boa escola. Fake news é notícias falsas recebidas pela internet, né? Já recebeu alguma notícia falsa? Eu já recebi via Facebook, né, que eu acabei compartilhando, mas aí depois eu verifiquei que ela era falsa e logo eu acabei excluindo a publicação, né? E a partir daí fiquei mais atento, né, com relação a isso, né? Pra não errar de novo, né? Com certeza, né? Errar uma vez tudo bem, agora 2 vezes já é falta de atenção, né? Você já recebeu alguma notícia falsa ou já compartilhou alguma notícia falsa? Recebi várias e se passei algumas foi por não ter focado as fontes verdadeiras, mas me policio o máximo para não se repetir mais isso. Segundo o relatório da segurança digital no Brasil, entre janeiro e março deste ano, as fake news foram acessadas quase 3 milhões de vezes. Houve um aumento de 11,97% em comparação com o mesmo período do ano passado. Dentre as ferramentas, essa daqui foi a mais utilizada na propagação de conteúdos falsos: o WhatsApp. A expressão fake news, importada da língua inglesa, se generalizou em novembro de 2016, o mês e ano da eleição presidencial norte-americana. Mas mentiras apresentadas como reportagens noticiosas já existiam antes mesmo deste período. Em Nova Friburgo, por exemplo, boatos e notícias falsas fizeram parte da tragédia de 2011. Aliás, quem não lembra quando uma suposta represa estourou? Qualquer chuva, as pessoas começavam a compartilhar imagens que eram da tragédia, né, que foram captadas durante a tragédia. E como aquilo viralizava, as pessoas não entendiam que aquilo era passado, né? Elas acreditavam que isso estava acontecendo em tempo real, né? E isso causou pânico, causou muita confusão, né? E se estamos tentando nos esquivar a todo momento, a atenção deve ser redobrada. Por exemplo, esta página em especial é direcionada unicamente para a disseminação das fake news. À custa da ingenuidade de muitas pessoas, produtores dessas notícias falsas têm lucrado e transformado esse ramo em um mercado de trabalho financeiro. Este publicitário explica como os diversos cliques funcionam sobre essa questão. Eles lucram, né? Eles lucram indevidamente a partir de visualizações, acessos e cliques em conteúdos patrocinados nas redes sociais. Então, essa é a principal maneira deles gerarem lucro, né? De 2017 para 2018, teve um crescimento de 11% de acessos e cliques em fake news. Então, tipo assim, a gente tá vendo que cada ano que passa tem surgido mais fake news e tem tido mais acessos.
Então, mais pessoas trabalhando com isso. Então, eu acho que a partir de agora vão começar realmente a fazer uma fiscalização maior em cima disso. E para você que está inseguro sobre conteúdos que recebe freneticamente na rotina, a especialista em mídias sociais listou algumas boas dicas. A primeira é que as fake news, dificilmente revelam as fontes, tá? Então, ela vai citar que alguém disse um coronel da polícia, mas qual o nome dele? De qual lugar, né? Então, essa é uma característica bem forte das fake news, essa falta de fonte, né, de comprovação daquilo que está sendo dito. Os sites, eles sempre são esquisitos, né? Eles não são... Você vê que não são sites oficiais de veículos de credibilidade, né? A gente não está falando aí de veículos de comunicação de renome, tá? Até quando eles se utilizam dos nomes desses veículos, existe alguma... Você percebe que o endereço está um pouquinho diferente, isso já é de se desconfiar que aquela não seja uma fonte oficial, né? Então essas são algumas maneiras de a gente identificar essas fake news.